Olá, boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa, como todas as segundas-feiras, através do seu televisor e do seu computador. Depois de uma temporada de mais de um mês, entrando gravado, com reprises de programas que foram muito importantes para a nossa jornada até aqui, hoje ao vivo com um face-to-face, que é para chegar acontecendo já logo junto com você aí. Vem cá, vem comigo porque a gente não vai fazer uma abertura como a habitual. Eu não vou ficar aqui falando para você das qualidades do meu convidado, muito menos do que ele vai falar para você, do quanto isso vai ser importante para você. Eu vou dividir com você essa oportunidade que eu estou tendo. Será uma oportunidade única, minha e sua, independente de qualquer coisa que você aprendeu a acreditar até hoje, de tirar algumas dúvidas que eu sei, se você não tem, ainda vai ter, ou se você nunca tiver, você conhece alguém que tem. Então vai ser muito bacana, porque nós vamos ter uma oportunidade, vocês vão ter uma oportunidade de conhecer uma Mara que vocês não estão acostumados a ver. Claro, vocês estão me acostumados a ver assim, ó, produzida com a ajuda do Estúdio DK, alicerçada, afiançada pela Unimed, que é o meu patrocinador, e por essa legião intensa, enorme de amigos que eu tenho e me ajudam a fazer o Sexo, Arroz e Internet. Mas vocês não estão acostumados a ver uma Mara que tem dúvidas muito além do jornalismo. O programa de hoje não é um programa jornalístico. O programa de hoje é um programa humano. E eu quero convidar você, que está aí, ser humano preferido do Sexo, Arroz e Internet, a fazer parte disso. Para falar disso, para falar de humanidade e fé, Padre PH, aqui me dando a honra da presença no Sexo, Arroz e Internet. Muito obrigado, Padre, por ter aceitado o meu convite. Obrigado você, também os espectadores e o pessoal aqui da produção por nos receber. Muito obrigado. Estou muito honrada e confesso que também estou muito nervosa, porque é a primeira oportunidade que eu tenho de entrevistar um padre. Principalmente sem um tema tão específico, um tema polêmico qualquer que esteja envolvendo a igreja e que a gente possa discernir. Eu quero falar hoje sobre a essência do seu trabalho, Padre. Mas vamos começar com as apresentações. A sua paróquia é a Santa Terezinha Doutora. Isso, na Ribeirânia. Na Ribeirânia. Estou lá há 17 anos já. Nos bastidores você me disse que são 30 mil seguidores na rede social. Isso, no Facebook são 30 mil seguidores e agora entramos também com o Instagram, está aí em torno de 2.000 pessoas. Acreditamos que são 30 mil fiéis da Santa Terezinha Doutora. Provavelmente pessoas que são fiéis de Santa Terezinha, porque nós temos também no exterior, como o Face mostra um levantamento de dados, né? Mensalmente ele faz um prospecto para nós, então temos pessoas, inclusive de outros países, que nos seguem. Há quantos anos nessa paróquia? Há 17 anos. Nessa que fica ali na Kennedy Celso, com a Maurílio Biagi. Com a Maurílio Biagi. Você vai ficar Celso Saruri ali, não é, né? É Maurílio Biagi. Maurílio Biagi. 27 anos. 17 anos. 17 anos, perdão. Isso. Dentro desse ofício, nessa paróquia especificamente, qual é a dificuldade e qual é a facilidade maior, Padre? Eu acho que as facilidades e dificuldades você mesma já sabe que todos nós enfrentamos, não é? Eu acho que a partir do momento em que nós nos dedicamos a um trabalho e temos convicção de que aquilo é realmente uma vocação nossa, todas as dificuldades que possam aparecer, hoje em dia é realmente a agenda, né? Por causa dos meus vários trabalhos que eu desenvolvo, então eu não consigo ter uma agenda muito flexível e socorrer tudo que é proposto. Mas as facilidades realmente são muito das pessoas que eu tenho que trabalham conosco na paróquia e que sem as quais eu não conseguiria desenvolver esse trabalho. São muitas pessoas envolvidas também nesse trabalho. Estou perguntando isso porque estive lá numa oportunidade ou outra, num evento do Amir Khalil, num bingo que a paróquia realizava. Nessa oportunidade não pude conhecê-lo, mas eu pude ver a força da comunidade que frequenta a igreja ali. E Sim. aí eu fiquei pensando nessa força que são pequenos guetos, né, de forças que a igreja divide na cidade, porque tem aqueles fiéis que frequentam a catedral, por exemplo. Sim. Como que funciona essa questão da escolha do pároco, do padre, na verdade? Você escolhe a paróquia que quer trabalhar ou não? Nós padres, não. Quem determina o nosso local é o bispo, né? No caso aqui, o arcebispo de Ribeirão Preto, quem vai olhando as necessidades e vai remanejando os padres conforme a necessidade do local.
Você é ribeirão pretano? Não, eu sou nascido em Guariba. Gente, eu estou chamando de você porque eu pedi essa permissão, tá bom? Antes, porque fica mais fácil a conversa. Você é de Guariba. Como é que você veio parar em Ribeirão Preto? Justamente por isso? Não, sou formado em eletrônica. Me formei em São Carlos em eletrônica, mudei para Ribeirão em 89, vim trabalhar assim. E em 93 eu fui embora para o seminário, abandonei tudo, carreira de eletrônica, casa, tudo, e fui para o seminário, segui essa vocação religiosa. O seminário é um abandono, padre? Das outras coisas, das escolhas que normalmente fazemos ao longo da vida até esse momento? Tem um ditado que diz que toda escolha é uma renúncia. Então, também quando eu escolhi seguir essa carreira, eu renunciei a várias outras. Quando eu escolhi fazer eletrônica, eu renunciei a outras. Quando nós fazemos uma escolha, nós renunciamos a outra. É toda escolha, isso. sim. Tá, mas o sacerdócio é uma escolha bastante singular, né? Ela exige quando se faz essa escolha, de uma renúncia muito mais ampla do que qualquer outra. Quer dizer, muito mais do que deixar de fazer química para fazer eletrônica, porque você pode fazer química quando voltar quiser novamente. Sim. O sacerdócio te obriga a uma renúncia muito maior. Eu acho que o segredo, Mara, está realmente nessa palavra que você disse, o sacerdócio. Sacerdócio, não vamos limitá-lo apenas à vida do padre. Mas o sacerdócio é uma consagração àquilo que se faz. Então, se você se dedicar a fazer esse trabalho bem feito, com afinco, transformar a sua vida, abrindo mão de tantas coisas para poder se dedicar aqui, porque é uma vocação sua. Isso é um sacerdócio. Um prazer seu, é um sacerdócio. Um médico que chega de madrugada no hospital, não tem hora para ir embora, é um sacerdócio. Uma mãe de família é um sacerdócio, um pai de família é um sacerdócio. Então, essa palavra sacerdócio realmente é assim, aquilo que eu me consagro e que eu me dedico de coração, de toda a minha força, com toda a minha alma, com toda a minha inteligência, é um sacerdócio. Eu tinha me programado, tinha até uma colinha aqui, padre, vou deixá-la de lado, porque nela, a primeira pergunta que eu ia lhe fazer era: perguntar não ofende, ofende? Essa era a minha pergunta. Depende da intimidade da pergunta, né? Tá. A pergunta que eu vou fazer... Tem pessoas que se ofendem. Claro, né? a pergunta que eu vou fazer, ela beira a intimidade, fique à vontade para respondê-la ou não, mas é assim: todo mundo, é senso geral que as pessoas imaginem que ou a pessoa escolhe o sacerdócio, escolhe o seminário porque tem de fato uma vocação ou porque viveu uma desilusão qualquer, seja ela no âmbito amoroso ou seja ela no âmbito espiritual. Foi algum desses seus? Não, no meu caso não, no meu caso não. Eu venho de uma família católica, praticante, né? Então desde pequeno frequentando a igreja, acompanhando minha mãe, meus irmãos, isso é uma coisa nossa. Na época de adolescente, porque eu fui estudar fora, morando em São Carlos, né? Acabei nos 2 primeiros anos abandonando a dimensão da fé para me dedicar mais ao estudo, então são as opções. Até o momento em que você para e começa também a perguntar o que mais da minha vida pode seguir. Então aí você busca a resposta na religião. Você clama aos céus, você pergunta para Deus. No caso, eu que sou católico, né? Que já vinha com esse hábito familiar. Sim, sim, é uma prática que às vezes outras prioridades vão tomando conta na vida da gente e todas as pessoas passam por isso. Até que chega o momento em que nós perguntamos: meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? Então você volta a praticar a religião, que é a prática da fé, e com isso você consegue ir estabelecendo também as outras prioridades e ver que a prática da religião não atrapalha em nada o segmento da sua vida, pelo contrário, né? Te ajuda, te fortalece, te abre a visão da vida, da realidade, né? E você percebe também que quando você tem fé, quando você escolhe realmente um caminho de acreditar, tudo se torna mais possível, né? Entendi. Padre, 2 coisas me chamaram a atenção e me remontaram àquilo que eu aprendi, acadêmica que sou, né, com 4 universidades, eu nunca saí da faculdade, na verdade. Então, assim, acadêmica que sou, o aprendizado que temos da Igreja Católica enquanto história, né, ao longo da história mesmo, não é um exemplo de retidão no sentido de não vamos seguir nessa linha de pensamento para sempre. A história foi modelando a Igreja Católica e ela foi se reformulando
transformando ao longo do tempo. Ainda assim, há quem acredite, e a gente nota isso, que há um certo retrocesso em relação ao resto das crenças no mundo com o da Igreja Católica. Falo disso de alguns preceitos que as pessoas têm hoje em dia, por exemplo, de modernidade. Então, o casamento homossexual, o celibato e um monte de outros temas que são polêmicos, que não é o assunto nosso aqui hoje. Certo. Dentro desse panorama que a gente está falando, me chama a atenção porque, assim, quem foi criado dentro da Igreja Católica, como o senhor foi, com a sua família, já tem uma propensão de, num momento de crise, apelar para Deus. Quem não foi, como fazer isso, padre? Tá. Nós teríamos que buscar, como estudiosa e psicóloga que você é, na antropologia, no estudo do ser humano, do homem como raça, macho e fêmea, né? Para não ser machista, eu estou falando de homem e de mulher. É uma dimensão que todos nós temos, é a dimensão religiosa, religar, transcender. E essa dimensão, ela pode se desenvolver ou não. Tem pessoas que têm melhor ou mais facilidade para desenvolver isso e tem pessoas que têm maior dificuldade. Como você mesmo disse da própria Igreja Católica, as dificuldades da instituição que foram também superadas. E foram afastando E foram afastando algumas fiéis. pessoas, mas também trouxe outras porque percebeu que a instituição era também tão humana ou tão falha quanto elas próprias. Então viram nisso, como olham para nós e veem que nós somos pessoas normais, que comemos, bebemos, dormimos, levantamos, temos problemas, choramos, sorrimos, tem dia... Se deprimem, passam por dificuldades. Então isso para muitas pessoas, aquele super-herói que talvez inventaram ou que modelaram acerca de nosso respeito, não é bem assim. Por outro lado, muitas pessoas dizem, não, peraí, esse homem, essa pessoa, ela não é o super-herói que nós idealizamos, mas é uma pessoa que pode me entender porque ela também sofre. E isso atrai muito mais o momento do sofrimento do que o momento da alegria, o momento do gozo. Esse momento, quando tudo vai bem na nossa vida, nós não questionamos nada, nós curtimos, não é? É gostoso isso aí numa rave que não tem hora para acabar, né? Mas quando você percebe que você está perdendo alguma coisa ou você passa por uma situação da vida em que nada daquilo você consegue se agarrar, Deus está ali presente. Então essa dimensão religiosa, ela aparece. Isso a gente pode ser considerado resumidamente a minha próxima pergunta, que é o que é a fé? Pode ser. Pode ser. A fé é essa compreensão de que a humanidade que existe em nós é a solução para chegar a Deus, é isso? Não é a solução, é um caminho, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Veja, eu dou um seminário sobre religiosidade e medicina, né? Porque eu trabalho também nessa área Vamos médica. falar disso, que me surpreendeu e fiquei fascinada. Então, ali naquele simpósio sobre fé na medicina, eu costumo usar um exemplo muito prático. Você toca piano? Não. Não toca piano? Não. Mas você tem 10 dedos, você não toca piano? Pois é, que na habilidade. Sim, ou você não praticou ou não teve a oportunidade, mas você tem o instrumental necessário. E aí nós vemos até pessoas que não têm as mãos que também tocam piano. Porque elas desenvolvem uma habilidade que humanamente não seria possível, mas elas conseguem vencer isso. O que é isso? É acreditar. Acreditar primeiro em si, na sua potencialidade. Quando uma pessoa, ela começa a olhar para dentro de si, ela se descobre nas suas falhas e também nas suas virtudes, naquilo que são dons, naquilo que são habilidades que só ela tem. A fé é um dom que todos nós temos. Quando você já educa a criança, quando você põe numa escola, quando você põe numa catequese, num piano, num violão, um judô, uma habilidade para ela ir desenvolvendo, algumas vão, outras não. Então nós também vamos começando a fazer escolhas. A escolha de acreditar no transcendente
no caso vem uma religião específica, que vai ser um caminho que os nossos pais, inclusive, transmitem a nós, o que não impede que nós mudemos. Que é no imaterial, né? Acreditar naquilo que transcende, naquilo que não está só no comprovado cientificamente, mas é dar um passo numa dimensão que está aqui, primeiramente dentro de mim. Então, eu primeiro preciso olhar para mim. Quando eu revejo quem eu sou, eu começo a olhar para fora, o outro. Existe um outro como pessoa, homem, mulher. Existe um outro ambiente, a natureza, os animais, a cidade, a sociedade. E existe um outro com um O maiúsculo, que é o, como a gente diz na roça, né, o O maiúsculo, que é Deus, esse transcendente, que podemos chamar de Pai, Papaizinho, Alá, Jeová, o Senhor. Na verdade, são vários nomes, porque Ele é o único Deus. Ele é um único Deus. Como eu me relaciono com Ele é religião. Eu acreditar nele é fé. Muito bom, padre. A gente vai ter que ir para o intervalo comercial, mas assim, seria muito bom que as pessoas atentassem a essa última fala, porque no próximo bloco eu quero falar um pouquinho sobre as intolerâncias. Quero falar um pouquinho dessa questão desses conflitos religiosos que existem, que estão devastando o mundo, inclusive, que exatamente nessa linha de pensamento, como você se relaciona com Deus é que é chamado de religião, e não a questão, o questionamento sobre se Deus existe ou não. Isso. Mas eu também quero saber se ele existe ou não. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já com essa resposta para você. Claro que ele vai dizer que sim e eu vou querer saber como. Até lá. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e ó, queria que até os meninos mostrassem aqui, o padre está conectado com o Facebook aqui ó, da igreja, porque diz que está todo mundo assistindo lá, então um beijo para todo mundo que frequenta a igreja, é uma honra estar aqui emprestando o padre para esse momento aqui nosso, aqui no Sexo, Arroz e Internet. Antes da gente voltar a conversar com ele, eu queria conversar com você sobre uma dica que eu tenho para te dar, que eu faz muito tempo que eu não dou e ó, tenho que confessar, faz muito tempo que eu não usufruo também, porque estou em São Paulo e há algum tempo não vou até o DK. Você já sabe, o DK é o meu lugar de sábado de manhã, onde as pessoas cuidam dos meus cabelos, cuidam das minhas unhas, cuidam da minha pele, me deixa preparada para fazer um sexo, arroz e internet minimamente interessante para você visualmente. Então, ó, é um lugar super bacana porque a Denise, ela se recicla o tempo todo, os profissionais dela também. Então, o mais interessante é que você vai ter profissionais gabaritadíssimos, com equipamentos muito de ponta e com uma reciclagem incrível, porque a Denise vira e mexe, está fazendo cursos fora e volta com novidades, trazendo aqui exclusivamente para você no Ribeirão Preto. Então, muito bacana, né? Vamos lá? Sábado eu tô lá, porque ó, todos esses cachos que vocês estão vendo não é dela não, tá? Todo mundo sabe que meu cabelo é muito liso. Esse cachinho é aquela maquininha que a gente, eu tive que dar um jeito hoje, tô louca para ter o meu cabelo de fato cuidado pelas mãos mágicas do Dudu Kia, da Denise Kia do Estúdio DK. Então,
A gente se encontra lá, sábado de manhã, combinado? Vamos voltar aqui, padre, porque falávamos dessa questão do que é religião, do que é fé, fazendo essa distinção entre essas duas coisas. Quero falar dessa questão da intolerância. Muitas pessoas vão me questionar, Mara, mas você vai falar de fé, por que você levou só um padre? Por que você não levou um pastor? Por que você não levou, não sei, um mentor espiritual, alguém do espiritismo? Porque eu tenho essa compreensão de que eu entendo a religião de forma acadêmica e entendo a fé de forma muito emocional. Então, dentro da psicologia, muito do que o senhor disse no seu preâmbulo aqui é muito parecido com o aprendizado que eu tive como profissional de psicologia. Então, são leituras muito diferentes, mas o mundo não vê dessa forma. O que a gente tem visto são demonstrações claras de intolerância religiosa. Como que a igreja, como é que você em particular vê essa situação? Tá. Nós estávamos falando, por exemplo, da pessoa voltar-se para dentro de si e se conhecer. Muitos de nós, quando olhamos para dentro de nós mesmos, não gostamos do que vemos. É fato. Mas não queremos também mudar. Existe aquela zona de conforto em que eu me encasulo, eu me fecho. Quando se trata de religião, eu costumo usar muito essa expressão, que é errada no português. Eu uso muito essa expressão na igreja, eu falo assim, eu vou falar errado para vocês entenderem certo. Quando eu saio para fora de mim, é uma expressão errada, eu sei disso. Quando eu saio para fora, eu me projeto. E aí eu quero impor a minha verdade. Isso vai contra o diálogo. Quando eu vou dialogar, logos, razão, intelecto. Então, um diálogo é quando duas pessoas racionalmente conversam. Existe a minha verdade, existe a sua verdade, mas é aquilo que eu fui formado, é aquilo que eu conheço, é aquilo que eu trago da minha história. Se eu sou uma pessoa, um homem e uma mulher, que se conhece, a primeira coisa que eu preciso entender é que essa outra pessoa é diferente de mim. É outra ou é outro. Então aí se abre um relacionamento. Não pode haver uma confusão. Você não sou eu. Eu não me amo. Eu não me relaciono comigo mesmo. Eu me relaciono com alguém fora de mim. Essa abertura para se relacionar, ela tem que ser tolerante. Não só na religião. No sexo. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. Mas a religião, a fé, ela não é, a religião em si, ela não é cheia de convicções e verdades próprias que ela tenta se impor? Não é isso que se faz na igreja, padre? Não, nós somos educados para uma relação pessoal com Deus. A igreja é uma reunião, assembleia, que vem do latim eclésia, tá? Assembleia significa isso, é uma reunião de fiéis da mesma fé. Nós temos a mesma fé, nós acreditamos do mesmo modo, nós temos o mesmo credo. Então aí você tem as várias igrejas ou assembleias, o modo de você acreditar, o caminho então a que você verdade segue. precede, quer dizer, a verdade já existe. Existe uma verdade que é fundamentada E aí na Sagrada Escritura. A reunião fica em torno Isso dela. que se reúne na mesma fé. Então, por exemplo, se eu acredito em Jeová, eu vou me relacionar com pessoas que têm a mesma fé que eu. O grande problema é quando eu me revolto com o diferente. Então, veja, aí eu me torno uma pessoa violenta. Então, a religião não me incita a isso, nenhuma religião incita a isso. Os grandes líderes religiosos, no caso, de todas as grandes religiões, ninguém incita essa violência, a não ser que seja por motivos muito particulares. Aí você identifica esse grupo de fé para outros aspectos, no caso econômicos, mas as guerras são históricas sociais, envolvendo a igreja, sobretudo a católica. Sim, mas por quê? Toda vez que você faz um meia-culpa, então toda vez que você volta para se olhar como assembleia, como congregação, você vê que houve na história uma intenção subliminar. Então uma intenção política, uma intenção econômica,
uma intenção territorial, uma Fato intenção que a gente social. não pode ignorar. Então, a Igreja Católica, como qualquer outra, tem essa vertente política, essa vertente, apesar de ser com uma verdade totalmente transcendental, como aqui falávamos. Aquilo que nós aprendemos pelas duras penas na Idade Média, de impor um modo de crer católico e transformar toda uma sociedade em católica, na Idade Média nós não tínhamos os conceitos e toda a ciência que nós temos hoje, antropológica, política, econômica e tal. Como que você aceita que hoje um ser humano tão evoluído humanamente vá cometer erros de 1000 anos atrás e de 1500 anos atrás? Então isso aqui vai ver que os tempos mudaram, mas as pessoas mudaram. Será que o modo de entender o mundo, de se colocar no meio do mundo, não houve um retrocesso? Então, essa coisa aqui que nós precisamos sempre questionar, então, não questionar politicamente, questionar no sentido assim, será que eu não tenho um outro subterfúgio? Será que eu não estou querendo me esconder? Será que eu não tenho motivos outros? Porque nenhuma religião incita à violência. Nenhuma incita à violência. Todas elas são baseadas numa escritura, num modo de viver, ou num modo de espiritualidade pessoal, que existem as tradicionais orientais, não é? Budismo, hinduísmo, que vão favorecer esse encontro com a divindade, mas é muito mais pessoal, já não é congregacional, como as grandes religiões ocidentais. Nenhuma delas incita à violência. O problema é que eu sou violento e eu preciso me controlar. Se eu sou um homem violento, eu sou violento na minha paixão, eu sou violento na minha religião, eu sou violento no meu trabalho. Sim, eu não consigo separar uma coisa da outra. Entendi. Eu não sou uma vaquinha de presépio dentro da igreja e ali fora eu sou violento. Não, pelo contrário, eu sempre sou violento. Não pode ser certo numa coisa e errado na outra. Eu sempre sou violento. É que ali, talvez dentro da igreja, eu me mascaro. Padre, uma pergunta difícil que ficou perdida na sua fala ali atrás, que é um hábito profissional, inclusive, de ficar caçando coisas que já foram ditas, mas você disse, fomos educados para acreditar e para exercer essa fé, né? Obviamente, você falava dos grandes líderes espirituais, assim entende-se o pastor, assim entende-se o padre, etc, etc. O que os destaca dentro dessa legião de pessoas que dividem a mesma fé. Então, a minha pergunta é necessário isso para falar com Deus? Eu preciso estar educado e preparado para isso? Estou sabendo que você está incursionando já no doutorado. Essa é a minha pergunta. Como é necessário toda essa preparação acadêmica para se falar com Deus? Tá. Então, nós vamos lá na Antiguidade e os relatos pré-históricos que demonstram já os aspectos da religião, do culto, tá? Pinturas rupestres nas paredes, né, que já demonstram o homem adorando o desconhecido, não é tal. Quando você começa a perceber, na Grécia Antiga, por exemplo, que é quem vai nos ensinar que é importante aprender, né? É redundante, mas é interessante. Vai ensinar que é importante aprender, então surgem mestres, guias, líderes, orientadores. O líder, ele é muito vasto. O líder pode ser o líder político, o líder social, o líder econômico, o líder religioso. Mas eu digo assim, existe um mestre, aquele que ensina. Nós, sacerdotes, pastores, xamãs, guias espirituais, nós vamos reproduzir esse ensinamento. Então, quanto melhor nós nos formarmos no líder, no nosso caso católico, Jesus Cristo, evangélico, também Cristo. Cujo livro é a Bíblia. Cujo livro seria a Bíblia. Vamos falar dela. Então, outras religiões têm outros líderes. O importante é saber, eu tenho um mestre, que é o modelo de perfeição para eu seguir, para atingir um objetivo. Se eu coloco meu filho, minha filha numa escola, eu tenho que olhar quem são os mestres dele, os educadores dele ou dela.
Por quê? Porque eles vão conduzir meu filho num caminho educacional. Tá, então, mais do que a escola, eu preciso conhecer os mestres. E aqui você diferencia a escola do professor, da professora. Você diferencia a religião católica da pessoa do padre, da pessoa do pastor, da pessoa do guia espiritual. Então, é muito importante assim, quanto melhor esse padre, esse pastor, esse guia espiritual estiver conectado, ligado, souber do guia espiritual, melhor ele vai educar aqueles fiéis. Lembrando que eu posso ensinar as letras, mas quem vai pegar na caneta para escrever é o aluno. Então eu posso também orientar na fé, nos caminhos. Mas eu chego até Deus sem um intermédio de um mestre? Até pode chegar, mas não é você que chega. Você tem que entender que Deus te chama primeiro. Ele se chega a você. A minha pergunta que eu te faria, você entenderia Deus sem uma instrução? Ele não pareceria mais uma incógnita do que já é? Então, eu acho que é importante você lembrar que você é quem vai fazer a sua caminhada espiritual. Você é a primeira responsável por ela, sim, mas que você deve ser instruída na fé. Por que uma pessoa idosa, por exemplo, ela consegue desenvolver a sua religião com primor? Por quê? Porque ela já teve anos de experiência, de prática. Era uma das perguntas que eu ia fazer. A idade torna as pessoas mais religiosas, não é, padre? Pela própria prática. Não tem nada a ver com a religião. Pelo tempo de prática. Porque, por exemplo, nós temos jovens que nos deixam assim encantados. Não porque ele é jovem e tem fé, mas pela própria experiência de fé que ele já fez na vida dele, que parece tão curta, que parece no tempo, mas na espiritualidade ele tem uma profunda experiência de Deus que faz calar muitos líderes religiosos. Entendi. A gente tem que de novo ir para o intervalo comercial e eu preciso perguntar, porque se existe o mestre, se existe o ensinamento, existe o mestre, existe um instrumento que é a Bíblia. E dentro dela, alguns dogmas da Igreja Católica hoje, eu que leio a Bíblia, não consigo identificar. E eu quero saber deles. Então a gente vai para o intervalo comercial e eu não vou esquecer que eu preciso saber se Deus existe. A gente já volta. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e o programa hoje, se não te prendeu aí na cadeira, tem que te prender nos dias seguintes, onde ele vai ser repetido aqui no nosso canal e através da internet, porque vai ser um programa que vai te esclarecer um monte de coisas. Está sendo, não é? Mas antes da gente falar dessa cura espiritual que todo mundo precisa, um dia vai necessitar dessas respostas espirituais, vamos falar um pouquinho da nossa carcaça, do nosso corpo, daquilo que protege a nossa alma. Como é que você anda cuidando dele?
você está colocando tudo nas mãos do teu governo, você está vendo como é que as coisas estão sendo conduzidas, é muita fé para pouca confiança que a gente pode ter, não é não? Então vamos combinar, você precisa de um plano. E se você precisa de um plano, se você mora em Ribeirão Preto, de norte a sul no Brasil ou em qualquer lugar, você precisa muito mais do que um plano, você precisa da Unimed. Aqui em Ribeirão Preto, então, sobretudo, esse é o plano. Aqui no Sexo Arroz Internet, eu e todo mundo que me acompanha tem a Unimed porque sabe que são os melhores profissionais, o melhor atendimento. Hoje temos até um hospital exclusivamente para nós. Você não vai ficar aí de bobeira esperando que o serviço público se resolva assim da noite para o dia. A gente quer muito que isso aconteça, vai acontecer, mas enquanto isso, você está nas mãos de verdadeiros anjos da guarda da nossa medicina. Então, a Unimed é minha dica para você, tá bom? Combinado? Vamos voltar aqui. Padre, falávamos... Eu vou começar por essa pergunta, senão ela vai acabar sendo diluída. Falávamos de toda a evolução da igreja, dessa questão da fé, e por muitas vezes falamos da questão do conhecimento do padre, do aprimoramento para se tornar um padre, que é, na verdade, um mestre que vai ensinar a doutrina para outras pessoas. Isso envolve ciência. Sim, a teologia e a filosofia. Exato. E aí eu perguntei dessa preparação, porque eu vivi momentos na minha vida durante essas semanas que eu questionei, inclusive, o aprendizado da minha ciência, que é uma ciência absolutamente voltada para a alma, voltada para o psiquismo. Então, é assim, tudo aquilo que eu acreditava que fazia sentido se confrontou com a fé. E quando eu vi as duas em conflito, a primeira que eu vi esvaecer, sumir, foi a minha fé. Foi a primeira, e eu tentei me agarrar com todas as forças na ciência. Então, a minha pergunta é, até que ponto a ciência e a fé se conflitam, ou se elas se complementam? Como é que funciona? Ciência é um termo também muito amplo. Uhum. Existe a ciência como conhecimento intelectual. Então, existem muitas ciências. Quando nós no colégio aprontávamos alguma arte, a professora escrevia no caderninho ciente, para que o pai e a mãe assinassem. Então, eles tomavam consciência do que você tinha feito. Uhum. Então, existem muitas ciências. A religião é uma ciência também, que estuda o modo de crer, a fé, que é dom pessoal. Então, existem ciências que estudam isso. Na filosofia, que é a primeira faculdade que nós fazemos, existe, por exemplo, a cadeira de psicologia da religião. Uhum. Eu tive padres que eram teólogos. Sim, existem professores dessa área, sim, e existe depois a teologia, que é o estudo acerca de Deus. Como teologia, nós temos teologia protestante, teologia budista, teologia cristã, teologia católica. Então, existem modos de entender Deus no seu aspecto. Uhum. Então, eu não sei se existe algum cientista que consegue entender Deus, porque Deus ele é muito além da própria ciência humana. Entretanto, ele entra na ciência humana. Santo Agostinho, que é um dos grandes doutores da igreja, muito sábio, 300 anos depois de Cristo, ele tinha uma angústia de conhecer sobre o mal. Por que o mal existe, sendo que Deus é tão bom? Da minha turma, eu sou da turma de Santo Agostinho, Santo Agostinho. A gente é meio parceiro. Todos nós, principalmente quando o mal bate na minha porta. Sobretudo quando ele frequenta os mesmos ambientes que você. Quando ele dorme comigo na minha cama, quando ele levanta comigo de manhã, quando ele anda comigo no carro. Frequenta os mesmos eventos quando sociais, ele vai na mesma festa que eu. Quer dizer, que mal é esse? Colocar como um demônio, como uma figura angelical, foi muito pouco para Santo Agostinho. E às vezes também na nossa vida não preenche. Santo Agostinho fala que existe um mal físico, que é próprio do corpo. Nós padecemos de males, de dores que o nosso corpo tem. Existe um mal mental, que é essa falta de entendimento. E como que eu venço esse mal? Estudando. Então a ciência, ela me tira do mal. Ela me tira da ignorância. Por exemplo, Sócrates, na Grécia Antiga, falava que a ignorância é um mal fatal para o ser humano,
que o homem tem que fazer ciência, o homem tem que conhecer. Então aquele clichê de que a ignorância é uma bênção é uma frase feita, furada. Tem um ditado em alemão que diz assim, o que eu não sei não me preocupa. Exato. Então, é aquela zona de conforto que eu estava dizendo. Mas a filosofia, amar saber, o amante da sabedoria, filosofia, o amigo do saber, ele é o que de melhor me identifica como ser humano. Eu sou racional, eu tenho razão. É diferente do meu gato, que é um bicho de estimação. Ele é sensível, ele tem sensibilidade, ele tem fome, ele tem dor, ele tem sede, ele tem as necessidades fisiológicas dele. Mas eu entendo isso. Então, quando eu entendo, Santo Agostinho diz que eu creio mais. Logo eu existo. Sim, mas a minha existência não é só o eu estar aqui. As pessoas que estão nos assistindo agora acreditam que nós estamos lá na casa delas, mas não estamos, nós estamos aqui no estúdio. A regravação, parece que nós estávamos ali naquela hora, mas não é, é uma imagem. Quando eu estudo a filosofia, Santo Agostinho diz que quanto mais eu entendo, mais eu creio. E quanto mais eu creio, mais eu entendo. Por quê? Parece que Deus vai se revelando, vai se mostrando e vai entrando na minha inteligência. Outro dia uma criança de 3 anos foi me perguntar, quem que inventou Deus? É uma pergunta capciosa. Primeiro, uma criança de 3 anos, a mãe falou, padre, eu nunca me perguntei. Eu estou aqui desde o começo do programa querendo fazer essa pergunta. Eu nunca me perguntei. Eu disse para ela, primeiro, Deus não foi inventado, ele existe independente de você crer. Por isso que se escreve com D maiúsculo. A filosofia é quem dá a melhor definição do que é Deus. Porque a filosofia gosta de respostas que entram na minha cabeça. E a filosofia diz um ser eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Eterno, não tem começo, não tem fim. Onipotente, tem que poder tudo. Porque se Deus não puder alguma coisa, ele não é Deus. Eu ia perguntar isso, existe alguma criação de Deus que Deus não poderia controlar? Onisciente, ele sabe tudo. Então ele sabe, inclusive, as minhas dificuldades. Porque não só porque ele me criou, mas porque ele sabe tudo. Então antes que às vezes eu fale para Deus, ele já sabe o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Mas por que ele permite que eu fale? Até para que eu tome consciência do meu próprio mal. Não, mais que isso, padre. Acho que a pergunta é... Sim, aí eu vou dizer para essa criança. Que você sofra? Aí eu vou dizer para a criança, olha, você tem 3 anos, você vai entender o que eu vou te explicar? Eu até tentei explicar para ela, ela não tinha capacidade intelectual ainda desenvolvida para aquilo. Então ela vai ter que fazer uma caminhada intelectual para ir aprendendo a entender Deus. Quando ela começar a entender Deus, ela será convidada a vivenciar Deus. Vivenciar Deus. Aí ele passa a ser uma prática, não só uma teoria. Aquilo que nós estudamos na faculdade era teoria. Aí, a partir disso, eu fui para o método prático. Então, a religião me ajuda a praticar a fé. Isso é fácil para eu entender, padre, porque inclusive Freud era um ateu convicto e ele tinha uma profunda admiração e curiosidade acerca da religião. Da religião. Né? Ele é um estudioso da religião. Sim. Freud não é minha base, minha linha de trabalho nem de pensamento, mas óbvio que é o meu mestre, né? O meu mestre dentro da minha área de trabalho. Porque ele avançou muito com a psicologia em várias áreas. E que é inequívoco que aquilo que ele faz tem um forte apelo espiritual. Se a gente for pensar, quando ele fala do inconsciente, quando ele fala de outras teorias, ele está fazendo exatamente isso que o senhor fez agora, falando dessa criança de 3 anos que não tem cognição suficiente para entender uma explicação. Ele falou de todas essas etapas, só que com a linguagem científica. Sim. Então, quando eu pergunto do conflito da ciência e da psicologia, e da fé, eu, na verdade, eu estou abstraindo tudo quanto é conceito acadêmico que tivemos. Eu estou perguntando como pessoa, como Mara. Vou lhe contar isso. Tá, mas essa ciência, que ciência que você diz? Porque ciência é muito ampla. A própria teologia é uma ciência. Essa ciência do conhecimento que me remonta, por exemplo, a um mestre palpável, que é
Freud, por exemplo, que é Lacan, que é Jung. No caso que se chama psicologia. Isso, no caso Tá. dessa ciência. Sim. E quando a gente fala da fé, a gente fala de um mestre que é um mestre que está na nossa abstração, que é Deus, que é Jesus. Tá. Né? Está num livro que eu preciso lhe perguntar, né? Qual é a origem desse livro? Eu sei o que a história me conta, mas o que está ali hoje é a mesma coisa que a igreja fala, que a igreja católica fala? Tá. Você é formado em psicologia. Isso. E se eu te disser que eu não acredito em Freud? Eu vou ficar contente, porque eu também tenho minhas dúvidas em relação a ele. Mas eu já estive em Viena 2 vezes e fui na casa dele, vi o quartinho dele, vi a casinha dele, mas eu não acredito em Freud, eu não acredito em Jung, eu não acredito porque eu não vi. Então muitas pessoas não acreditam em Deus porque não viram. Agora, se eu leio uma obra de Freud, que fala sobre o id, sobre o inconsciente coletivo, sobre, por exemplo, os próprios traumas, que me explicariam muitas coisas que eu sinto, ou que eu trago dentro de mim. Veja, esse Freud que até então eu não vi e não acreditava, eu começo a perceber indícios de que ele é real. Até que ponto, na religião, eu também não preciso começar a praticar isso que eu ouvi falar, que eu não vi, que eu não peguei, que eu não apalpei, mas que, de fato, começa a me dar respostas. Eu já estive 2 vezes na Terra Santa. Eu não vi Jesus lá. Mas você saber que aquele homem passou por ali, existem indícios arqueológicos, é outra ciência. A ciência, a arqueologia veio ali para ela trazer o seu instrumental e dizer, olha, aqui aconteceu tal coisa, aqui tem indícios que aconteceram tal coisas. Então eu começo a me abrir para essas ciências que começam também a me ajudar numa outra ciência, a tomar conhecimento de que existe um Deus muito mais próximo do que manifestando até então. através daquelas evidências. Então vejam, as ciências humanas podem me ajudar na ciência divina. Entendi, mas isso me remonta a uma pergunta que eu queria deixar para o último bloco, mas no último bloco eu faço questão de falar do trabalho que você desenvolve no HC, que não estava programado, que eu não sabia, foi uma novidade, mas eu acho importante falarmos. Se Deus existe e Deus pode ser acessado através desse conhecimento que foi nos dado através dele, por ele também, essa capacidade de desenvolvimento de conhecimento para chegar nessa compreensão de que ele existe, então o demônio também existe. Enquanto ausência de Deus, sim. Personalizado... Não, ele entrar aqui nessa porta agora, sentar aqui do meu lado... Nem influenciar outra pessoa. Influencia enquanto um espírito maligno. Eu posso ser um espírito maligno. Nesse caso, o exorcismo é um fato dentro da igreja. O exorcismo, ele é mais assim, eu tirar essa propensão do mal que a pessoa tem. Entendi. E a grande jogada, a grande tacada do exorcismo é trazer a pessoa de novo para o crer, para a fé. Primeiro em si. Desde que ela tenha estado lá algum dia. Então, por exemplo, a psicologia, ela vai primeiro precisar passar por um exame psicológico para ver se ela não tem algum distúrbio mental, Exato. que é a área de vocês, psicólogos. Não tem nada. Do ponto de vista da ciência, psicologia, essa pessoa não tem nada, não justifica. Então vamos para a biologia. Ela pode ter algum problema congênito. Entendi. Ela pode ter alguma coisa ali que está causando esse distúrbio. A medicina vai dizer, olha, investigamos, não tem nada. Se não tem, não é a dimensão corpo. Então, Medicina, se não é a parte da dimensão, exclusão, é isso? Se O não é a diagnóstico dimensão, por exclusão. sim, por que não? Entendi. Então você não adianta uma pessoa, por exemplo, que tem um trauma ali de criança, eu chegar e fazer um exorcismo. Ela precisa de um psicólogo, ela precisa vencer esse trauma. A pessoa, ela tem uma debilidade mental de má formação congênita. Entendi. Não adianta eu ir ali rezar sobre ela, que ela não vai curar. Ela não vai sair cantando e tudo. Ela precisa de um tratamento da medicina. Então, vejam, as ciências vão conversando hoje em dia. Agora, nós temos que ter muita humildade para reconhecer. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é da minha ciência. Olha, você tem que procurar um outro profissional dessa área.
Se você me fizer, por exemplo, perguntas bíblicas, não é minha área, não é minha formação. Entendi. Então eu preciso te orientar a um outro padre que só estuda Bíblia. Acho perfeita essa sua colocação para terminar esse bloco. A gente está indo para o último já, até porque quem me conhece já sabe, existem certas situações, certa pessoa que eu evito e eu digo, isso não é meu. É porque isso foge da área da psicologia, do psiquismo e da contrariedade humana ou da doença mental. Resvala pela influência maligna. Então a gente vai para o intervalo comercial e volta loguinho, que eu preciso te contar o trabalho que o padre PH está desenvolvendo no HC e como nada nessa vida é por acaso. Que coincidência não existe e olha só nós dois sentados aqui nessa sala agora. Tá curioso? Eu também fiquei extremamente feliz com a notícia. Vai e volta rapidinho que a gente já está acabando. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta, ó, e esse é o último bloco, infelizmente, não vou nem perder tempo. Eu já vou dar parabéns de cara para os meus aniversariantes dessa semana, meus amigos virtuais ou não, que me acompanham na rede social, me acompanham aqui no programa e que são fundamentais, não é só para a existência do programa, não, fundamentais para a minha existência. É por vocês que eu acordo todos os dias de manhã, fotografo o sol, você sabe, todos os dias de manhã, esteja onde eu estiver, aqui no Brasil, em São Paulo, no mundo, eu fotografo o sol nascendo para você. E hoje, um de vocês, ou alguns de vocês, aniversariam essa semana, nesse mês. Então, ó, meu carinho, meu amor imenso por vocês, que essa seja uma data que se repita muitos anos e que a gente estejam sempre juntos. Então, hoje, ontem, na verdade, porque eu não estava no ar, então, Diogo Branco, um beijo querido. Hoje, Carlos Alberto Barri, a segunda vez que te parabenizo. Brenda Lopes, que é filhinha da Sandra, filhinha não, né? Uma moça linda, filha da Sandra Mene, um beijo para você. Amanhã, Érica Elias, a Mônica Yoshkai, que é parente, sobrinha da minha dentista, minha querida Beth Yoshkai. Marco Castione, meu amigo querido, meu estilista preferido, pai do meu cachorrinho, vô dos meus cachorrinhos. Então, um beijo, meu amor, meu querido. Estou morrendo de saudade de você. Feliz aniversário, tá? Que Deus te abençoe muito. Junto com ele, Abílio Guedes, que eu não vejo há pelo menos uns 30 anos. Foi meu professor de teatro lá no Conservatório Carlos Gomes, em Campinas, mas que eu tenho um carinho imenso e hoje está na minha rede social. Eu fico muito feliz de tê-lo comigo. Feliz aniversário. Júlia Cabarite, um beijo para você. Na quinta, Ibrahim Leão, fotógrafo maravilhoso, querido, personalidade da nossa cidade. Na sexta, o PH Celani. No sábado, a Marli Galli, um beijo, Marli. Fabiano Monroy e a nossa fotógrafa, outra fotógrafa, queridíssima Lídia Muradás. Tudo aniversariando essa semana. Então, ó, essa semana e a próxima. Um beijo para vocês. Vou voltar aqui rapidinho, compadre, porque eu não quero perder, eu quero falar sobre isso. Padre, durante esse momento de crise em que eu vivi emocional, porque tive algumas perdas muito significativas, eles que me assistem sabem disso, morreu um amigo de infância do meu filho, que foi criado comigo praticamente. Na sequência, eu perdi minha cachorrinha e eu perdi o meu chão junto com tudo isso acontecendo, tudo ao mesmo tempo.
Eu recebi um vídeo de uma amiga em comum que me falava que era do padre Fábio de Mello, onde ele contava que ele viveu uma profunda depressão que depois resultou numa síndrome do pânico. Ao ler os comentários, o que eu percebia como psicóloga que sou, é que as pessoas se surpreendiam dele estar admitindo que ele era humano a ponto de desenvolver um distúrbio emocional. E aquilo me sensibilizou muito, porque eu confesso, eu nunca tinha tido muito contato com as coisas que o padre Fábio de Mello faz. Me sensibilizou muito porque a coragem que ele teve de se expor como ser humano se equipara muito com a coragem que eu tenho todas as segundas-feiras aqui de falar abertamente como eu me sinto, chorar as minhas dores junto com o meu público. Pensando nisso, nessa linha de pensamento, juntando o Fábio Marcelo com aquilo que eu faço aqui no programa, com o lema do Sexo, Arroz e Internet, com a informação que você me deu ali, eu preciso contar às pessoas. Você trabalha com um grupo de pesquisa no HC. Conta para nós, por favor. Eu fiz o meu mestrado na área de medicina fetal, na ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto, USP, onde nós desenvolvemos no ambulatório de malformação fetal uma pesquisa sobre depressão, ansiedade, enfrentamento do problema e religiosidade e fé. E avaliamos também tudo isso em sintonia com a esperança. Como que nós vamos trabalhar isso? Como que essa mãe que está gerando um filho recebe a notícia de que seu filho tem uma malformação fetal e que poderá não nascer, ou não sobreviver ao parto, ou não ter uma vida normal? Então, como que esses aspectos de depressão, ansiedade, enfrentamento situacional, que todos nós passamos, se relacionam com fé? Percebemos, foi a minha tese, meu mestrado, que a mulher que frequenta uma religião católica, evangélica, espírita, que foi o grupo que nós tivemos lá, nós não selecionamos nenhuma, inclusive tivemos algumas mulheres que se disseram ateias, sem religião, nem por isso foram excluídas da pesquisa, nos ajudaram muito. Essas mulheres que frequentam uma religião, elas têm um baixo índice de depressão e ansiedade e um elevado índice de enfrentamento situacional, ou seja, a religião realmente influencia no enfrentamento do problema. A prática da religião. Aquelas mulheres que não praticam religião, que se dizem religiosas, têm fé, mas que não colocam isso em prática, nós detectamos que elas têm um alto índice de depressão e ansiedade. Quando que vai ser publicado esse trabalho? Ela foi publicada já no HC, né, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, está disponibilizada na biblioteca virtual do HC. Eu quero ler e eu vou ler, porque se isso não mostra que nada acontece por acaso, nada mais mostrará. Porque é a vertente de trabalho que eu realizo, todo mundo sabe aqui, que eu fiquei 25 anos trabalhando nessa área, e é a resposta para a pergunta do programa, quer dizer, aonde que a fé e a ciência se confrontam, onde elas se misturam? Elas se misturam aí, porque uma ajuda a outra a conviver, que o ser humano sobreviva às adversidades todas da vida. Padre, infelizmente o nosso programa terminou, tinha um monte de pergunta aqui preparada, acabei que eu não fiz nenhuma. Eu queria lhe agradecer profundamente a sua presença aqui, pedir desculpas por algumas inconveniências que eu posso ter causado, mas eu queria uma última pergunta, que é de cunho pessoal, que eu quero dividir com o meu público, porque eu quero que eles percebam isso. Durante 25 anos, eu preparei as pessoas para as perdas emocionais que elas teriam. Nos últimos 4 anos, eu tive sequenciais perdas, das quais eu descobri na última que eu não estava preparada. E naquele momento, naquelas 2 semanas, entre as 2 últimas, eu duvidei de Deus. A minha pergunta é, mestre, conhecedor, ele vai me perdoar por ter duvidado dele? Não vai perdoar como já perdoou. Quando nós mais precisamos na nossa vida é que nós podemos encontrar Deus. Às vezes a própria vida tira tudo de nós para que Ele seja o único foco que nós temos. Você percebe uma mágoa por
por duvidar dele, porque você também está muito machucada pelas perdas. Veja, os ganhos são muito maiores. Cada pessoa que você ajudou ganhou muito com você. Um muito obrigado, um Deus lhe pague, e você pensar em tudo que você pôde fazer, tem que preencher esse vazio dessas perdas. Nós não somos só perdas, nós perdemos sim, mas para cada perda nós percebemos que nós conseguimos ganhar muitas coisas. Eu acho que aqui realmente Deus vai te mostrar um momento, é foco nele, tudo lhe será acrescentado, como diz a Bíblia. Mas as perdas, elas acontecem na vida de todos nós. Os ganhos dependem de nós. Se esse era o plano dele, funcionou. Tenho vivido em função de Deus, da vontade dele, da fé que eu recuperei nele, nas respostas que ele me deu, nas que ainda vai dar. E é por isso que esse programa foi feito hoje. Porque eu sei que você aí na sua casa, em algum momento, viveu essa dúvida. Teve esse medo, teve respostas das quais você nem sabia que teria, ou que você estava instrumentalizado ali pela sua formação, pela sua experiência de vida, mas a resposta era uma só. A resposta é ele. Fiquem na companhia dele. Até a semana que vem, se Deus quiser, onde nos reencontraremos aqui com mais um programa ao vivo, onde eu estarei inteira para vocês novamente. Até lá, obrigado pela companhia. Obrigada.